Muito bem, gente. Então vamos buscar o nosso estudo de hoje, né? Que é o estudo sobre traição. É um texto complexo, né? Um texto, mas eu acho que é um texto que é bastante rico e, de uma certa maneira, nos dá bastante elementos para a gente pensar, nessa temática, né? Bem, o que a gente pode começar falando para a gente poder começar a pensar juntos, né? É que a traição é um tema arquetípico, né? Quando o Hillman ele, né, apresenta, né, os vários exemplos de traição, a traição de Judas, a traição de Pedro, né, dos apóstolos, a traição lá no na de Adão e Eva, né, Caim e Abel. Então, de uma certa maneira, é um tema que está presente. é, e então, por si só, ele é um tema que se insere de uma certa maneira na vida de todos nós. Então, se é um tema arquetípico, o que que eu quero dizer com isso? Que é um tema fundamental, essencial, né? E de uma certa maneira, né, gente, cuida, né? Todos nós vamos ser traídos, né? Ou vamos trair, né? E isso em diversas escalas e níveis de realidade. Não é uma questão. Eu não estou falando aqui de traição homem-mulher, né? Estou trazendo o tema da traição como um tema geral, né, nesse momento, né? Um tema das relações humanas. Estou falando de uma certa maneira das relações humanas para a gente poder entender como é que essa temática arquetípica, né, eh, se move, né, e se relaciona na dinâmica humana. Tá? E aí a gente apresenta a proposta do Hillman, né, que ele faz uma piadinha, né, hoje é meio sem graça, né, mas como ele é judeu, ele pode talvez fazer, né, sobre aquele filho, né, que se entrega aos braços do pai, e o pai acolhe, e chega um momento que o pai se retira e diz para ele não confiar, né, em nenhum judeu, né? Então, é, é claro que a gente não está aqui questionando a cultura judaica, a gente está questionando esse vínculo que o Riemann aponta, que é justamente de uma confiança primordial. Então a gente tem assim, ó, três elementos no texto: a confiança primordial, a traição do Logos e a traição da ânima, né? Vocês conseguiram entender? Alguém quer trazer algum tipo de, de entendimento, né? Porque o grande problema que o Rimo está trazendo é justamente essa confiança masculina, essa confiança do Logos e essa confiança primordial que é insustentável, né? E aí, por isso que ele vai fazer uma relação direta entre a confiança e a traição. Ele falou que essas duas coisas vêm juntas, né? Quanto mais tu deposita confiança no outro, quanto mais tu gera expectativa em relação ao outro, mais a chance do ser traído, né? E aí, basicamente é isso que ele está trazendo no início do texto, né? É, então ele está falando de uma certa imaturidade psicológica, de tu depositar no outro a proteção necessária para ti, diante dos desafios da vida.
Ah, meu pai me garante que não vai acontecer nada comigo. Eu confio em você, que tu vai estar sempre presente, me apoiando, me protegendo e nada vai me acontecer. Então, é essa confiança primordial que o Rimo está falando, né? Ou seja, eu tiro a responsabilidade de mim, de enfrentar a vida, e quero que alguém assuma a responsabilidade por mim de me proteger. E eu achar que nada pode me acontecer a partir desse compromisso do Logos, né, dessa palavra dada. E aí que a coisa começa a complicar, né? Porque na medida que eu deposito uma responsabilidade maior do que não cabe no outro, é natural que o outro não vai dar conta. Consequentemente, também é natural que eu seja traído. Então, nesses casos, o Rio vai dizer que a traição é uma necessidade. Silvia, Dentro desse conceito que você está falando, seria então que a traição é inevitável, Gelson? é inevitável, nesse sentido, sim. A não ser, é, se não ocorre a traição, tu fica no nível de segurança infantil, né? De uma certa é, impedido de tu fazer a experiência, né? É mais ou menos Pois é. isso que ele está trazendo aí, né? Quer dizer, então, isso é quase que um empurrão para a gente crescer. Exatamente. Uhum. Exatamente, né? Porque ele fala de uma alienação da vida real, né? Então, na medida que eu fico alienado da vida real, eu acho que nada vai me acontecer. E daí eu não estou comprometido, eu não estou responsabilizado, eu não estou, de certa maneira, investido do meu papel, né, de poder pagar o preço pelas vidas, né? É, então, de uma certa maneira, é como se esse discurso do Logos aqui é como se é, nada, eu estou ileso, né? Eu sou ileso diante da vida e nada vai me acontecer no meu movimento porque existe algo ou alguém que me sustenta diante desse movimento, né? É, então, a gente está aí num movimento que é assim, né? E daí depois a gente vai falar da traição da ânima, tá? Agora eu não estou falando da traição da ânima. Então, da ânima a gente vai deixar para depois um pouquinho. Estou falando da traição do Logos, que é essa ação primordial. Ou seja, é, é, eu acho que sempre vai estar o espírito protetor do meu lado. E que ele vai me proteger de tudo. E que a luz dele me sustenta. Mas se eu não criar minha luz, como é que eu vou sempre usar a luz do outro como uma forma de negligenciar a conquista da minha luz? Então a espiritualidade muitas vezes tem que deixar a gente sozinho conosco mesmo, né? Para a gente poder avaliar a nossa real conquista. Porque se a gente está sempre caminhando pela luz do outro, a gente pode achar que a luz é nossa e não fazer nenhum esforço para garantir essa luz na nossa caminhada, né? Então, o problema não é o outro, é eu pensar que o outro vai estar sempre ali, né? Ou acreditar que o outro vai estar sempre ali, porque isso não vai acontecer, por N questões, por N motivos, né? Isso é impossível, né? O único que está sempre presente é Deus. E que sempre está né? Mas mesmo Deus não nos livra
dos, dos embates da vida, né? Eu sou livre? Oi, então, Joss, é que aqui quando falou da alienação da vida real, porque não tem nada a ver com estar aluado, que é outra história, né? É doente mental, é outra coisa. E quando estão com problemas mentais, como é que fica? Ainda fica a culpa, fica. Não, é que não diz respeito a essa questão do orçamento. É outra, não se insera nesse contexto, né? Porque você está falando de consciência, né? Doente mental está limitado, né? Está restringido sua consciência. Aqui É, está falando mais de uma infantilidade, de eu e não é abdicar doente. é, estabilizo o meu pai de sempre pagar as minhas despesas, por exemplo. E meu pai assume isso, né? Ah, não, Gelson. Então eu não vou trabalhar, né? Eu não vou trabalhar porque sempre tem alguém que paga a minha despesa. Mas de repente, né? Em algum momento, ele não paga a minha despesa. Ou em algum momento ele não pode pagar. Eu não tenho dinheiro para pagar. Daí eu vou me sentir traído. Ah, meu pai sempre disse que estaria ali presente, sustentando as minhas necessidades. Entende? Então é essa confiança primordial, de eu achar que as coisas não têm implicações, né? E de repente eu vou ter que sustentar a mim mesmo. Então a alienação é isso, é eu ficar apartado da vida, achando que a vida não me compete, né? E aí de repente a vida vem e rompe aquele pacto infantil. Então, por isso que o Riemann vai falar, quanto mais eu depositar a confiança no outro de maneira infantil e real, mais a chance de eu ser traído. Porque se eu Você não está espero falando nada ainda do do outro, Logos. Tá falando olha, ainda do do Logos, Lopes. né? Ah, Se ok. eu não Uhum. espero nada do outro, se eu sei, olha, o fulano, ele é limitado, ele é um cara legal, mas ele não vai, o meu pai é um cara legal, trabalhador, mas ele tem seus problemas, tem as suas limitações, ele não tem todo o dinheiro do mundo, ele pode ficar doente. Então eu não vou esperar que o meu pai dê conta disso. Então eu não vou criar uma expectativa, porque eu reconheço que ele não vai poder dar conta disso. Mas se eu nego o meu pai e faço uma fantasia, né, idealizada que ele tem que dar conta, eu estou realmente negando, né, nesse compromisso do Logos, essa dimensão do outro em nome da minha fantasia infantil. Então, quanto mais for irreal a minha confiança primordial, mais eu vou cair do cavalo. E eu tenho que cair do cavalo para amadurecer. Então, essa seria essa noção de confiança primordial pelo Logos. Vânia? Não, eu acho, obrigada, Jéssica. Boa noite. Eu acho que você respondeu agora porque, então, a traição, na realidade, ela é uma necessidade para que haja essa expansão da consciência e a gente atravesse esse período infantil, meio que ingênuo, né, onde a gente Uhum, acredita, né, assim, meio que piamente, que uhum, tudo vai ser provido, né, assim, tudo, alguém vai prover e que vai dar tudo certo. Então, eu entendi assim no texto que a traição é como se fosse um ápice, um momento assim meio que um drama, né, que acontece ali uhum, naquele momento, uhum. onde há uma expansão da consciência, porque aí fica mais claro, né, que não é daquele jeito. É isso, né? É isso, e é uma fantasia que nós temos em relação. É por isso que é uma relação de um filho com um pai, porque é uma fantasia que nós temos quando criança. Eu, quando era criança, eu misturava a figura da minha mãe à Virgem Maria. Que lindinho. Eu,
ela tinha o hábito sempre de a gente rezar de noite e tinha aquela musiquinha. é, Maria, mãezinha do céu, eu não sei rezar, só sei dizer que quero te amar. Azul é teu manto, branco é teu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Era aquela história toda, né? E quando ela cantava essa música, é como se a figura de Maria mimetizasse com Naquele momento ela era justa, pura, intocável, perfeita, maravilhosa. Só que, né, depois a gente descobre que não é nada disso, né? Que ela é uma pessoa de carne e osso. E a gente se decepciona com aquela figura, né? Porque ela te ralha, ela, ela vai te pegar na escola e chega atrasada, de repente. Ou ela faz a comida que tu não gosta, te faça comer uma coisa que tu não quer. De repente te põe, faz, botar uma roupa que tu não quer botar, ou seja, aí a Maria vai embora e vem, né? Então, de uma certa maneira, né, a gente fica, há uma decepção, porque aquele mundo maravilhoso que estava projetado na Uhum. figura, né, não se sustenta, não pode sustentar. Porque se sustentar, eu vou continuar infantil, Uhum. né? Então, isso tem que ser realmente rompido, né? E por É isso que verdade. toda a confiança primordial é uma confiança infantil, irreal, idealizada e insustentável, né? É uma coisa assim, né? Obrigada. O Fabrício também tinha a mesma fantasia. Continua tendo, Fabrício? Não, depois de tanta Ainda bem, decepção, né? eu já aprendi que a Perigo é mãe. que continuar tendo, né? Sim. Maria? Oi, Gelson. Bom, esse texto foi incrível. Eu tive tantas coisas que vinham vindo conforme a gente ia lendo o texto e aparecendo, e situações. E eu tenho algumas perguntas dentro dessa confiança primordial. Como é que se dá para nós o feminino? Através do ânimos? Essa. Não. A confiança é primordial, é confiar. Quando a gente fala em logos, né? E não importa, não, isso não é uma questão de sexo, não é uma questão de é um princípio do logos, não é o princípio do feminino. O princípio do logos é a verdade, como se fosse uma ordem, uma lei, a palavra. Uhum, Né? Então, na verdade, é isso, não é que não pode, não quer dizer que seja dado pelo homem ou pela mulher ou pelo filho, pela filha. É o tipo de vinculação dessa confiança que é dado pelo Logos, que ele está tratando. E esse Logos de uma certa maneira, tu não tá na experiência, né? uhum, É uma fé primordial do puer, né? O puer eterno é a criança eterna, né? É tu acreditar, por exemplo, que Papai Noel existe, né? A pessoa fala, tu acredita, Maria, né? uhum, É, né? Porque então é a fala do Logos daquilo que é determinado sem ser conferido, sem uhum, ser experimentado, sem ser testado, sem ser, de uma certa maneira, confrontado. certo. É que como ele depois coloca a ânima e coloca a minha ênfase sobre no final, né, ele fala o meu tema principal do trabalho foi a ênfase sobre o masculino, aí que eu Uhum. com essa dúvida por causa disso É. que ele coloca no final e traz a ânima, né? Aí o masculino não é o sexo, não, é o princípio masculino do Ah, Logos, ok. tá? E quando ele fala da confiança, nisso que você estava falando dessa imaturidade psicológica, é o que a gente coloca no outro como se endeusificasse o outro, né? Colocar o outro como Isso. situação de Deus e que ele provê tudo. E aí, lógico, na situação de humanidade que o outro se encontra, não é possível que isso aconteça. Por isso a traição. É nesse sentido? Porque é uma relação que o outro se torna também irreal, né? Tu Uhum, acha que teu pai é Deus, acha que tua mãe é Deus, que ela pode tudo, que ela vai te proteger de tudo, que ela vai saber tudo, né? É a pior decepção quando chega pro teu pai e pergunta alguma coisa para ele e ele não sabe. De repente, aquele pai que sabia tudo diz,
não sabe. Ou te fala alguma coisa e tu vê que aquilo não é verdade, que ele falou, né? Daí o professor falou, não, teu pai está errado. A professora fala para ti. Não, meu pai não está errado. Meu pai disse que essa coisa é ser assim. E aí tu teima, achando que teu pai tem razão. E aí a vida mostra que ele não tem razão. Né? Então, é esse tipo de fantasia e de confiança primordial que é uma confiança cega, né? Uma confiança cega. E aí, claro, tu acaba numa projeção deusificando o outro se torna, né, uma figura que não tem também limite, imperfeições, né? E aí realmente não é do humano isso. Obrigada, Jonas. Até aqui tudo bem, então sim, eu sou livre. Só mais uma, porque quando você falou já no início, né? É, todos, todos nós vamos ser traídos, Uhum. todos vamos ser traídos. Então, não é só no contexto marido, mulher, no contexto geral, no logos, no que mais que você falou. É, em tudo, na confiança, né? Confiança entre nossas próprias sociedades, onde nós convivemos, né? Então, é no geral isso aí, não é verdade? Eu não Isso, estou falando das relações maritais, né? Eu é, estou falando realmente nessa questão humana, né? Dessa é, traição a partir dessa confiança primordial. Quanto mais a tua confiança for ingênua e depositar o que é teu no outro, né? A tua mas, responsabilidade no outro, mais tu vai ser traído, né? Então, é isso que a gente está falando aqui no primeiro momento, né? São duas traições necessárias. A traição da confiança primordial, que é quebrada, confiança, e a sim, traição da ânima, tá? A da traição ânima do também. Logos, a gente já viu até aqui, né? Essa coisa de depositar no outro algo que não que não cabe no outro, né? Não cabe no outro. É como se. ah, vamos pensar uma coisa bem boba, mas, né? Um amigo diz para o outro: ó, o que tu precisar, tu pode contar comigo, né? que eu, que eu vou estar aí para te dar o apoio. Daí tu liga pro amigo, olha, eu tô carente, tô mal, vem aqui me ver. Daí o amigo diz, olha, agora eu não posso, porque agora tô eu tô no meu trabalho, né? Aí tu fica indignado porque o cara não correspondeu àquilo que falou. Isso é uma fantasia, uma confiança primordial, né? Porque tu não contextualizou, é uma confiança cega, pueril, dentro de uma realidade insustentável, né? Quando tu falou assim, tu pode contar comigo, não é uma coisa nesse nível infantil, né? Mas as pessoas vivem às vezes esse nível infantil, né? Vivem, impressionante, né? Eles fazem exigências infantis. E quanto mais a tua exigência e tua espírito for infantil, mais tu vai ser traído. Não tem como ser diferente, né? Tá? Bem, agora sim, Fabrício. É só uma frase que o Andrés fala muito para mim, e aí acho que cabe bastante no que você está falando. Ele diz assim, que as nossas expectativas é a mãe das nossas decepções, né? Exatamente. Porque é bem isso que está falando, né? A traição, a gente às vezes espera do outro, né? Que ele seja algo que não é, e a gente cria essa expectativa e por isso a decepção da traição, né? Uhum. Por isso que o Rimo fala que é uma expectativa de ser totalmente compreendido, né? Totalmente, como se o outro fosse onisciente, né? E tivesse sempre em função de você.
né? E aí tu quer ser confirmado, reconhecido, compreendido, como diz o Rimo, né? Achando que tu é, né, a única preocupação do outro. E aí quando tu vê a coisa realmente, né? Então, com certeza, tem muito a ver essa frase aí, né? Bem, e ele está falando sobre isso, né? A confiança primordial, a questão da quebra, né? Que não pode ser possível. E aí ele entra com a Eva. Então tem que haver uma Eva, né? Para poder quebrar também esse vínculo primordial infantil, né? Então, primeiro ele diz que somos atraiçoados na mesma situação de relacionamento profundo e que a confiança primordial é possível. Que só podemos ser traídos, realmente traídos, quando realmente confiamos. Quando há uma confiança, então a traição só existe numa relação de confiança. Não tem como tu ser traído se não houver uma relação de confiança, tá? Porque se tu não confia no cara, ou tu não espera nada dele, tu não vai ser traído, né? Agora, se tu confia, então confiança e traição são duas coisas que são interligadas, tá? Então, quanto maior amor e lealdade, o envolvimento e compromisso, maior a traição. Ah, então, sim, Vânia, Uhum. Pode-se dizer, então, que a traição é o lado sombrio da confiança. ou a confiança É o lado sombrio da traição. é a sombra que exige a traição, né? Uhum. Né? Porque a gente está falando de um tipo de lealdade, de compromisso que às vezes é tirânico, né? Então, a confiança contém a semente da traição, né? Quando ele traz o Adão e Eva, né? E a serpente, né? E vai sempre ter uma serpente ali no meio da história. É que existiria uma. Porque a tradição gnóstica diz que a serpente é Sofia, o lado feminino de Deus. Tá? Então existe um pacto de Deus com Adão e Eva que diz: não comam do fruto do bem e do mal. E aí vem a cobra e provoca, né, a Eva para que eles comam a fruta do bem e do mal, a fruta do conhecimento. Então, na verdade, os gnósticos entendiam que Sofia, que é a sabedoria, é o lado filho de Deus que quer libertar o homem do próprio Deus, da inconsciência, que ele se encontra, né? Então, é como se fosse um jogo ambivalente, onde Deus quer te proteger, né? E te manter inconsciente da vida, e ao mesmo tempo um lado de Deus, que é a serpente, a Sofia, o lado feminino, que quer que tu se rebele e possa ser você. A partir de tu poder experimentar o fruto do bem e do mal, o fruto do conhecimento. Porque quando tu come o fruto do conhecimento, tu começa a ter consciência, ter liberdade e ter responsabilidade. Porque tu é expulso do paraíso, né? E não é que começou a ter sofrimento, ele se deu conta que estavam nus e começou a a envelhecer, a ter doença. É que eles não tinham consciência disso. Tudo isso já existia. Mas quando a pessoa não tem consciência, é como se isso não existisse. E naquele momento eles ganham consciência, né? Então, a traição aí, né? E por isso que o Rimo vai colocar também ao mesmo tempo, né?
que só há nascimento, né? Quando o homem nasce do feminino, né? Sim, Silvia. Essa situação, por exemplo, você está explicando Adão e Eva. Quer dizer, de certa forma, em realidade, voltando àquele ponto, a inevitabilidade da traição para te tirar para te forçar, de certa forma, a fazer as tuas escolhas. É como que se fosse te dar o livre-arbítrio, de certa forma. Porque se pensar no que você está dizendo, né, a respeito, eles estão lá no paraíso, pode comer, pode fazer. Era uma coisa que eles não iam sair nunca do lugar. A partir do Uhum, momento, de certa forma, é interessante que a gente sempre vê a cobra como a serpente, como o demônio que vem, que trai, que faz ela trair, mas em realidade é quase como a sabedoria. A serpente quase que representa uma sabedoria. Eles têm que sair para passar pelas dificuldades, para aprender a tirar ah, as próprias conclusões das vidas. Porque essa daqui é uma coisa, inclusive, bem interessante, no sentido que, por exemplo, eu pessoalmente sempre achava, mas por que que Deus falou para eles, ó, você pode comer de tudo, exceto aquela árvore? Era uma coisa de criança, quando de no catecismo, uhum, essas coisas. Eu falei, mas por que que Deus vai falar para eles que não pode comer? É claro que você vai querer comer, porque eu sempre fazia as coisas que eu não podia fazer, né? Então, é claro que uhum, eles vão fazer, vão comer a maçã. Mas isso é uma coisa muito mais profunda, de certa forma. É adquirir o teu próprio, é criar o teu próprio conhecimento, teu próprio logos, poderia dizer isso? O teu uhum. próprio conhecimento. Sim, eu diria assim, uma separação do outro, né, Silvia? O feminino instala a separação. Eu e o pai não são mais uma. Eu não penso mais só pela cabeça do meu pai. Meu pai não é mais a figura que está de maneira onipotente presa no narcisismo, tão feminino. Porque o Rimo vai dizer que o homem só nasce quando nele nasce o feminino, né? Então, o feminino representa uma vida interior, uma vida com emoções, com sentimento, com capacidade de desejar, né? E aí realmente nasce o homem. E daí vem a traição da ânima, né? Que é um outro tipo de traição, né? É, em algum momento eu já comentei isso com vocês, né? Sobre a traição da ânima. Sim, Vânia, pode falar. Não só esse ponto que você colocou aí antes. Por que que o homem só nasce quando nele nasce o feminino? Esse ponto eu não entendi. Porque o feminino é o lugar das emoções. Porque o feminino é o lugar do mundo interior. E o mundo interior ele vem com o quê? Com experiência e sentimento. Uhum, Então, quando a Eva sai da costela de Adão, o mal se instala, né? E ela começa a provocar o Adão. Ela é, ó, simbolicamente falando, né? Ela é a figura correto. que Deus deu para Adão para não esquecer só, e ela complica a vida do Adão, né? No sentido que ela é tentada pela serpente e cria necessidades que antes não tinha necessidade. A- Adão estava lá naquele mundo paradisíaco, sem necessidade nenhuma, sem consciência nenhuma, e vem a Eva e cria uma necessidade. Cria que torna a vida do Adão daí uma vida eh, de trabalho, suor, né? Agora tu vai ter que conquistar, né? Deus, com o teu suor, né? Com o trabalho. Adão tem que trabalhar agora, você não precisa trabalhar. Uhum, Antes ele podia viver no paraíso, agora tem que trabalhar, né? Então, é Eva que complica a vida dele. Então, o que que é isso, né, gente? uhum, O feminino aí, a ânima, são os apelos da alma, né? Por exemplo, quando eu era adolescente,
O meu pai, ele era advogado, ele foi vereador na cidade onde nós morava, e ele falou para mim assim: Gelson, se tu fizer direito, eu te dou um carro e tu já trabalha comigo e tu já começa a ganhar e todo escritório depois vai ser teu. Isso parece muito apetitoso para um filho, né? Eh, Receber de um pai essa proposta. Mas você entende, se eu aceito essa proposta, eu não posso ser eu. Eu estou nesse legado do pai, no compromisso do Logos, que ele vai me proteger, que ele vai me dar um caminho asfaltado. Mas cadê o meu feminino? Cadê a minha ânima? Não existe. Eu e o pai somos um só nesse momento, né? Eu sou uma fantasia do meu pai, né? E se eu assumo a fantasia do meu pai, eu tenho a confiança primordial. Então, meu pai vai me dar tudo o que eu preciso, mas, na verdade, né? Eu não estou crescendo, não estou sendo eu. Daí eu resolvi fazer psicologia. Maldita hora. Daí eu estava na casa de uma vizinha minha e cheguei para casa tinha posado lá na casa dela, daí eu cheguei em casa e falei para meu pai, pai, eu vou embora para Porto Alegre, eu quero fazer, porque lá não tinha psicologia, eu quero fazer psicologia. Mas não me pergunte o que que era isso, que eu não sabia nem o que era psicologia direito. Era uma coisa. Ou seja, eu traí meu pai. Nesse momento, eu traí meu pai. Pela minha ânima, né? Ou seja, por um movimento de alma. Minha ânima diz, Gelson, tem algo maior aí que te move, né? Então, se tu quiser ser você, tu vai ter que trair teu pai. Se não trair teu pai, tu não vai ser você. Essa é a traição da ânima, né? Então, às vezes tu tem que trair a expectativa dos pais, né? Para poder ser você mesmo, né? Então vem o feminino e quebra esse vínculo, né, de confiança primordial e diz, não, a vida não é tão simples assim. Você vai ser advogado, vai ficar aqui na cidadezinha, tá tudo bem, vai ser feliz. Não, não é assim. Silvia? Você estava pensando, tem God. Oi? Ainda bem, graças a Deus que você não seguiu teu pai, né? Senão a gente não Pois estaria é. tendo nossas aulas agora, que são É, extremamente importantes para nós. não Eu ia só tenho a conhecer talvez agradecer a tua Joana, né? traição. A traição foi importante, É, né? mas eu queria fazer uma pergunta também, Gelson. Uhum. Quando você falou que ao sair da costela do Adão, a Eva significa ânima, A então, de certa ânima. forma. E Uhum. então, qual que é o papel da serpente na... Pois é, tu vê, a serpente vem por Eva. A serpente é a Sofia, o lado feminino de Deus. E a Ah, Eva é o lado feminino de Adão, quer dizer, então, de certa forma, a serpente também representa o feminino, o feminino também. a ânima. Uhum. Só de It's very Deus daí. familiar. É. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, sem isso, ele não seria inteiro, né? Não, não. O mundo não teria dor e ranger dor e lágrimas se não fosse a serpente e a Eva, né? Débora, Só uma coisa bem rapidinho. Você conhece aquele poema do John Milton, O Paraíso qual Perdido? para o partido? Sim. Quando ele fala da serpente, que ele diz, The Infernal Serpent. Por causa dos ciúmes e da inveja, ela traiu a mãe da humanidade. É muito lindo esse poema. Vem bem a É, calhar no que... sim. Não, já sei mais um Débora? comentário. Porque quando você estava falando, Uhum. eu me lembrei da parábola do filho pródigo, né? E eu pensei que Sim. podia ser da filha pródiga, né? Por que que não foi uma mulher, né, que fez essa.
Porque é muito, é um pouco disso também, né? É o irmão, né, que decide, tipo, cair no mundo, né? E aí é esse cair no mundo que gera responsabilidade. E eu nunca tinha pensado assim nessa questão desse princípio feminino, né, que você trouxe agora. Eu fiquei pensando, poxa, poderia ser a filha pródiga, né, a irmã, né, mas não, colocaram dois homens, mas poderia ser uma mulher também, né, pelo que você está falando, porque é o princípio feminino que carrega essa também essa função de ruptura. O que também, Gelson, me faz pensar, porque quando a gente estava lá atrás estudando sobre o mito do herói, né, e tal, e quando a gente, e aí de repente eu estudei errado, eu achava que a força, que essa força de ir para a vida era muito masculina, né? Mas não necessariamente, pelo que você está dizendo também, né? Tipo, Aham. talvez seja preconceito meu também. Tipo, o feminino também tem muito isso de, né, de ir para o mundo, né, tipo, de viver a experiência e de poder, tipo, gerar consciência e responsabilidade. Claro. Existe uma força no masculino e uma força no feminino, né? Fabrício, Então, eu gostaria de compartilhar também uma história minha que é muito parecida com a tua, Gelson. A gente tem muita coisa em comum quando você falou e você traiu seu pai, né? uhum, E eu, desde pequenininho, minha mãe sempre idealizou que uma pessoa de sucesso seria uma pessoa que fosse médico, advogado ou bancário. Então, desde os 15 anos de idade, eu trabalhei em banco, né? Então, a vida inteira, né, até então, eu fiz uma carreira em banco, né, para, de repente, não trair a minha mãe, né? E aí, agora eu estou estudando psicologia, ela sabe, né, que eu estou estudando psicologia, mas eu ainda não tive a coragem de dizer para ela que eu estou estudando psicologia para me sair do banco, que eu vou abandonar essa carreira de banco, porque eu sei que quando eu uhum. falar isso, ela vai sentir uma traição assim fenomenal, porque foi o que ela construiu para minha vida futura e sempre idealizou o Fabrício bancário, né? E quando eu quebrar isso, falar, mãe, eu não quero mais ser bancário, eu já fui bancário para te satisfazer, agora eu vou ser psicólogo, nossa, acho que ela vai virar a cabeça. É, porque às vezes é que tá, né? Às vezes os pais acham, né, que aquilo é melhor para o filho, né? E nem sempre, né? Aquilo é melhor para o filho, mas na cabecinha deles eles acham que, isso é bonito, isso vai dar segurança, isso vai dar dinheiro, mas quem disse que eu quero segurança e dinheiro, que eu preciso disso? Quem disse que isso é o mais importante na minha vida, né? Então tem todas essas questões aí em jogo, né, gente? Então essa é uma traição da ânima, né? Quando tu tem que realmente ouvir tua alma e não o mundo, né? Ouvir tua alma e não os teus pais. Quando Francisco, né, tira, né, as vestes e entrega para o pai, né? Diz, olha, tá aqui, ó. Agora não tem nenhum compromisso mais contigo, né? Ele está realmente traindo todo o projeto de vida que é muito doloroso. Ainda mais para um pai daquela época, né? Onde os valores, né? E era o filho homem ainda por cima, né? Ou seja, então foi uma grande decepção, né? Então, você teve que trair também o esquema do pai e do mundo, né? Para poder realizar o destino dele. Então, essa é uma questão fundamental aí, né? Da questão da ânima. E claro, né, gente? O problema da ânima também é tu literalizar ela, porque a traição da ânima é necessária, mas ela não pode ser literal, né? E aí que é um problema sério nas relações humanas, aí nas relações afetivas, em especial entre homem e mulher, né? Que isso complica, né? É, quando tem alguma coisa interna, porque assim, ó, as pesquisas de traição aqui em Porto Alegre, né? Hoje em dia, eu acho que as mulheres traem mais do que os homens. Aqui em Porto Alegre é 46% dos homens casados e 42% das mulheres casadas. Isso era
a proporção de traição nos casais aqui, né? Agora eu acho que as mulheres ultrapassam, pelo que a gente vê, né? Não tem estatística, não tem como elemento a gente não tem dado estatístico agora para dizer isso, mas pelo que a gente vê, pela experiência, pelo relato das pessoas, porque a gente lê por aí, eu acho que atualmente as mulheres estão traindo mais do que os homens, tá? Mas o que eu queria dizer para vocês, que independente do grau de traição, e da porcentagem de traição, a razão de haver traição no casamento não é porque as pessoas são infelizes no casamento. Não é porque tu tá mal com o teu companheiro. Não é. Não é isso. Quando foi feita a pesquisa, o que justificava a traição são anseios e fantasias que eu queria realizar. Era isso não é porque o meu marido não me compreende, porque a minha mulher é muito chata, porque o meu marido, ele é agressivo, porque a minha mulher gasta demais, porque a minha mulher é controladora, Não, tu pode, se a gente for ver assim, as razões da traição são fantasias minhas que eu carrego, que não puderam ser vividas ali na relação e acabo estou buscando isso em algum outro lugar, né? Então, isso é uma traição da ânima também. Só que daí é literal. Daí como a coisa começa a complicar, né? Sim, eu sou li. Tem duas perguntas. É, então, e você falou da fantasia, né? A fantasia também pode ser uma traição ou ela tem um limite? Eu tenho a sensação que isso é um déjà vu, que nós tivemos uma aula que alguma coisa fiz tipo, parecido com essa pergunta. É, também a fantasia, sendo fantasia, ela também pode ser considerada traição. Porque Jesus disse, nem em pensamento, né? Foi Sim. falado. Como que fica? E tem uma É, outra. Bom, uhum. pode- Eu sou li, eu acho que sim, né? Quando a fantasia é deliberada, né? Alguns terapeutas junguianos dizem que no sonho vale, né? Mas que nós somos espíritas, você vê que não é bem assim, né? Que às vezes no plano espiritual a gente está fazendo muitas coisas, né? Por conta e risco nossa, né? Mas então sim, a gente trai de várias maneiras, né? sim. E, Agora, ah, pois não, não, continuando, desculpa. assim, ó, eu vou dar duas situações de traição para vocês, para mostrar quando é que eles começam a complicar, né? Ah, não sei se eu dou de mulher ou de homem. Eu vou dar, não vou escolher o sexo, vou escolher. Também, um paciente, dois pacientes entraram numa crise de vocação, de significado de vida, né? E então eles queriam fazer coisas diferentes. A ânima deles queriam que eles pudessem olhar para suas necessidades internas. São pessoas que eram muito voltadas para fora, para o mundo, desejos do mundo, e nunca realmente escutaram eles mesmos. E aí começou a vir uma crise da meia-idade, onde tudo aquilo que foi negligenciado começou a se apresentar como uma necessidade, né? Um deles foi fazer a asa delta. Então ele foi buscar aventuras, esporte, experiências diferentes, fazendo a asa delta. O outro, que era um 40 e poucos anos, 45, 46 anos, se apaixonou por uma adolescente. Daí comprou uma moto, uma jaqueta preta e foi, né, namorar a adolescente.
Então, então, claro que talvez aquela adolescente seja uma projeção do frescor juvenil dentro dele, dessa ânima que quer ser reconhecida e olhada. Mas no momento que tu projeta isso no outro e literaliza, né? E busca viver isso de maneira literal, tu perde o sentido simbólico. Qual é a qualidade do feminino que está projetado naquela mulher? Né? O que que aquela mulher chamou a atenção dele como algo de uma qualidade que ele tem que trabalhar dentro dele, não fora dele, né? Então, porque as questões de ânimo são questões geralmente subjetivas internas, né? E não ser... Agora, quando tu projeta isso fora, né? Tu acaba muitas vezes perdendo o simbólico, perdendo o sentido e vivendo aquilo no projetado. Então, ah, Uhum. hum, Outra coisa que eu queria, posso só vou perguntar? Acho terminar que outro não. exemplo, eu falei, depois. Ah, não, tem dois, você falou dois, É, né? perdão. É. Perdão. Outro exemplo de um homem muito inseguro, é, muito inseguro, muito carente, né? E que foi consultar um pai de santo, casado com filhos, e foi consultar o pai, um pai de santo aqui no Brasil, e o pai de santo envolveu ele de tal maneira, ele se sentiu tão seguro com o pai de santo, que ele envolver ele sexualmente, efetivamente, e ele disse para a esposa que ele agora queria viver com o pai de santo, não queria mais a família. Mas isso era tudo uma necessidade, não era um afeto autêntico. Tanto é que não deu em nada depois. Né? Era um apelo febril, emocional, né? E de uma projeção de uma força masculina que ele não tinha, que ele viu nessa confiança primordial, como se o Pai de Santo fosse dar toda essa segurança e essa força que ele não tinha, né? Então, e aí, claro, né, ele se quebrou, a história toda se quebrou em função de... Então, é uma coisa interessante, porque o desejo da ânima é um desejo por uma qualidade, uma necessidade de alma. Mas ele vem de várias maneiras, né? Vem de várias maneiras, né? Ah, eu quero sucesso, mas será que eu quero sucesso? Ou será que eu quero realmente tem que trabalhar o meu alto valor e minha autoestima? Ah, eu quero dinheiro, mas eu quero realmente dinheiro? Ou eu quero realmente é, ser criativo e dizer a minha criatividade e ter mais energia para as coisas da vida, né? Então, aí que tá, as projeções, ela aponta sempre como, da ânima, sempre para um valor de alma, sempre um valor de alma. A grande questão é até que ponto esse olho de alma é algo simbólico, eu tenho que buscar enquanto algo em mim, ou aquilo é realmente um vínculo verdadeiro que eu tenho que realizar na minha vida, né? Porque essas coisas se confundem muito daí. Sim, eu sou Li. Eu sou Li, estou com o microfone. E um pouquinho, foge aqui, que me pegou muito forte quando, lá no começo, já no segundo ou no terceiro capítulo, quando também, né, quando ele diz quando Jesus, no terceiro, quarto capítulo, no terceiro, a iniciação do garoto na vida, a iniciação na tragédia adulta. Então, ele diz assim, né, aí no caso, o Himmler, a iniciação do garoto na vida é a iniciação na tragédia adulta. Isso é uma verdade, porque daí me veio, e eu comecei a escrever, me parece, aliás, que não li todo o texto ainda, que todo ele é uma metáfora para nós, foge um pouquinho, Joss, para nós, a pobre humanidade que somos nós, que ainda não aprendeu a se amar mais,
para amar o próximo, perdoar mais, confiar sem cobrança. E aí é o X bem grande, né? Da questão aprender a não exigir do outro o que não pode dar ou que não tem condição de dar. Falando aí no termos não é financeiro, nos termos psicológicos, o apoio, ou mesmo a Uhum. correspondência, no caso, o amor, aqui no caso é toda a humanidade. Sim, Então, sim. e aí mais um pedacinho, né? Então, nós temos que aprender a agradecer tudo com confiança em Deus. Agradecer, porque a gente só fica pedindo, ah, meu Deus, me ajude, meu Deus, eu quero isso, preciso disso. Não, agradecer todos os dias. Eu penso assim, e aí que me veio toda essa análise, só que partezinha. Mas eu não sei, não sei se está certo, né? Pode ser que não é Uhum, bem isso isso. mesmo, é. É por isso que essa decepção é necessária, essa transição não tem que acontecer, né? Porque tu não pode sustentar uma fantasia infantil e real nesse momento de confiança primordial, né? Senão não há consciência e não há crescimento, né? Muito bem, gente. Nós vamos então terminar por aqui hoje. E aí, semana que vem, a gente vai falar do traído, né? Porque daí o Rimo fala da experiência, não do que traiu, né? Mas o traído, né? Que ele fala de vários aspectos, né? Da vingança, da negação, do cinismo, né? Então, são coisas importantes, né? E a traição de si mesmo também. Então, a gente vai trabalhar esses aspectos do próximo encontro, tá bom?